Bom, pessoal, sejam primeiramente bom dia a todos. Também dou as boas-vindas para o pessoal de casa. Sejam bem-vindos a mais um dos nossos quadros de entrevistas do PET. Estamos aqui mais uma vez na presença do professor João César. E bom, a temática de hoje vai ser sobre oportunidades de pesquisa e iniciação científica. Um tópico que é até bem importante para os alunos ingressantes. E ao decorrer dessas duas últimas entrevistas, vimos que o professor João César possui uma grande influência com relação ao eixo de pesquisa, certo? E com isso, eu inicio essa entrevista perguntando ao professor qual foi o projeto de pesquisa mais marcante da sua carreira. Algum projeto assim que o senhor teve oportunidades, que o senhor gostou? Gostaria que compartilhasse essa experiência conosco, certo? Certo, bom dia a todos, bom dia a vocês do PET Bom dia. Telecom. Bom dia. E tema interessante, e a pergunta também, um pouco histórica, né? Que se repete até hoje. PET, PET teve um momento oportuno, porque na área de engenharia elétrica, quando eu era tutor, porque eu havia implantar o sistema de PET, estudos básicos, estudos aplicados, e isso permitiu que os estudantes do PET também ingressassem em pesquisa. E como eu disse anteriormente, muitos daqueles alunos, naquela época, acabaram enveredando pela pesquisa como parte dos estudos aplicados, especialmente, né? Pesquisa no sentido da iniciação científica. Então, eles tiveram a liberdade, propositadamente programada, de procurarem as suas vocações, né? Saírem testando os seus interesses para poder desenvolver-se. Quanto a mim, eu me impliquei em dois momentos muito importantes na minha formação. Eu já citei isso anteriormente, mas vale a pena destacar. Serviram de degraus para eu citar qual foi a pesquisa que eu julgo mais impactante, não digo mais importante do ponto de vista pessoal, mas também importante do ponto de vista pessoal, mas mais impactantes para mim, né? Em especial porque eu pavimentei a formação de muita gente que está hoje no DETI em particular, que me acompanhou nessa trajetória. Então, o primeiro degrau foi o mestrado, né? Eu fiz, quando completei, né, eu fiz, entrei em 3 mestrados, 2 eu larguei por razões familiares, e o terceiro eu continuei, aliás, e terminei. Foi muito interessante, porque gerou publicações e também um relacionamento muito próximo com o Centro de Estudos de Telecomunicações da Universidade Católica, no Rio de Janeiro, através do meu orientador e também em contato com outros professores de lá. Pude aprender alguma coisa. Tratava-se de estar dentro de um projeto com o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento
no sistema Telebrás, em Campinas, fazia parte, né, desse trabalho lá, que o meu orientador era ele, bolsista de lá também. E numa perspectiva de construção de um sistema de telecomunicações do país, né? Isso se deu em 81, de 82 até 84, na minha parte, né? A minha parte. E ali eu pude conhecer mais profundamente o que era telecomunicações. Só lembrando, né? Eu fiz física, né? Bacharel em física, e ali eu enveredei mesmo pelas telecomunicações, né? Na parte física das telecomunicações, ok? E essa foi uma etapa importante, porque eu estudei coisas que evidenciaram a importância da minha formação, né? E ajudaram a consolidar no eletromagnetismo, ok? Um eletromagnetismo mais especializado, mas, claro, passava por tudo que eu já tinha iniciado, até como professor de eletromagnetismo na engenharia elétrica, okay? Que eu estava no departamento de engenharia elétrica. Não é? Então, na segunda etapa, o segundo degrau, foi definitivamente também sobre telecomunicações, em que eu acabei fazendo parte de um projeto novo, numa parceria entre a Unicamp e o CPQD, que é o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do Sistema Telebrás, já aluno de doutorado da Unicamp, portanto, em que meu orientador me chamou, e foi uma mistura entre processamento de sinais e eletromagnetismo. Não é? E ali eu novamente participei com o CETUC, que é o primeiro centro que eu citei aí, da PUC do Rio, né? Numa breve parceria também na pesquisa, né? Então, foram duas etapas importantes da minha formação. Não vou entrar em detalhes aqui, mas foram dois projetos que acabaram me levando a experimentar a pesquisa propriamente dita, certo? E o segundo foi tão importante que também acabou abrindo as portas, né, para que eu tivesse uma experiência no exterior. Acabei fazendo um estágio de doutorado no exterior. No meu último ano, pegou o fim do meu último ano e praticamente mais um ano, né, de estada na França, no Centro Nacional de Estudos de Telecomunicações da France Telecom, que eu acho que eu já citei também na minha última entrevista. E isso foi favorecido por conta desse segundo projeto e, de novo, pela experiência do mestrado, na minha dissertação de mestrado. Então, o volume de informações acumuladas, né, na aplicação de eletromagnetismo e agora com processamento de sinais, favoreceu muito, deram grande importância à minha formação. Fortaleceram
aquela minha perspectiva de estar implicado, indo na direção dos meus interesses, da minha vontade, né, de exercitar as telecomunicações. E o Brasil, novamente, acabou tendo um novo boom aí de telecomunicações no país. Agora, nessa época, com a parte do rádio digital, né, que já estava sendo implantado, iniciando sua implantação no mundo, isso no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? E o Brasil, que era todo analógico, precisava então fazer um esforço para ter o seu sistema próprio de telecomunicações em termos de comunicação digital. E esse era o viés da minha tese, né? De processamento digital de sinais, né? E por isso eu me especializei tanto nessa área. E assim a gente acabou. Eu participei como um membro do CPQD, né? E fazendo um estágio lá foram 3 anos de estágio lá no CPQD em Campinas, né? Onde do lado da Unicamp, bem dizer, e, mais um ano lá no CNET, que a gente chama assim, a sigla, na França, nesse contexto aí, onde tive alguns orientadores, né, juntando-se aquele de professor João Marcos Travassos Romanos, da Unicamp. Antecedido aí também na orientação pelo professor Rui Fragassi. E esses dois projetos, né, foram projetos mesmo, projetos de grande alcance para o sistema brasileiro de telecomunicações em si, né, capitaneado aí pelo CPQD, no interesse de construir toda a rede de telecomunicações digital do Brasil, ao longo aí de alguns anos, certo? E acabou sendo adaptado a outras iniciativas de negócio do governo brasileiro, na ocasião, com uma empresa estrangeira, e para poder, então, vamos dizer, ficar articulada e complementada, né, pelos trabalhos ser desenvolvidos no CPQD. Até hoje existe o CPQD. Mas agora, como uma fundação destacada do CPQD atualmente, perdão, destacada do Sistema Brasileiro de Telecomunicações. Funciona de maneira privada a Fundação CPQD. Então, voltando agora para o interesse aqui do que você diz ser o mais importante entre eles, foi, na verdade, consagrado aí na minha ida a fazer o pós-doutorado, meu primeiro pós-doutorado, eu fiz 2, primeiro pós-doutorado, quando eu tive a chance de escolher entre 3 organismos franceses, sempre na França, tá? Que me aceitaram, mas escolhi um deles, que era nos arredores de Paris, na cidade de Évry, cuja parceria eu desenvolvi com a professora Bernadette Dorizy durante 2 anos na minha estada lá.
na França. E ali foi assim consagrado como a base da construção do Departamento de Engenharia de Teleinformática. E ao final da nossa estada lá, eu pude, com ela, né, construir, propor e ser aceito um projeto de pesquisa de largo, tanto para a parte de física quanto para a parte de software, né, em, em, em telecomunicações, aplicado em telecomunicações. E nessa ocasião, o projeto foi aprovado no contexto de um programa chamado Programa CAPES-COFECUB. CAPES do Brasil e COFECUB brasileiro, né? Ou francês, perdão. Da CAPES Brasil, COFECUB francês. E assim nós tivemos a chance de envolvia várias bolsas de doutorado e pós-doutorado. E assim eu tive a chance de ofertar essa oportunidade, né, já pensando em construir um novo departamento na UFC. Então, convidamos alguns alunos que estavam terminando o mestrado, né, no Ceará, ou fora do Ceará, né, mas cearense, no sentido de termos contato com eles, né, ex-alunos ou não, né, mas que tinham vinculação aqui conosco, no Ceará, para poder fazer essa pós-graduação aí. Deu muito certo esse primeiro projeto CAPES Cofecub, né? Nós tivemos 3 projetos CAPES Cofecub com a minha coordenação direta, né? Pelo lado brasileiro. E esse primeiro foi o que lançou a gente nesse cenário de importância de um programa de praticamente, fazer as contas aqui, deve estar, se não fez, deve estar fazendo aí essa década agora 50 anos. E isso nos lançou diante do desafio da construção de recursos humanos, propriamente dito, para montar uma equipe, né, de professores, né, e mostrar a importância dessa área no processo de formação acadêmica a Universidade Federal do Ceará, que abraçou, infelizmente, né, e sempre pavimentou, favoreceu posteriormente o recrutamento, né, desse pessoal, especialmente no início dos anos 80. Na verdade, eu estou falando isso desse primeiro projeto que desenrolou-se no final dos anos 90, e o que eu estava dizendo que a UFC favoreceu foi nos anos 2000, perdão, nos anos 2000. Então, essa transição aí de século, né, foi muito rica para nós, porque casou oportunidades na UFC ao longo da primeira década dos anos 2000, né, para absorver aqueles alunos do PET da década de 90, tá? Que vários deles acreditaram, né, de investirem, se investirem, né, no processo de formação acadêmica,
fazendo mestrado, doutorado, né? Durante a etapa de formação, não preferiram, acreditando, né, esperar uma oportunidade. Tanto que alguns entraram nesses projetos que eu liderei, outros foram através de outras oportunidades que a gente teve alguma participação e investiram-se nessa perspectiva, porque eu dizia lá na época que eu era tutor do PET, da Engenharia Elétrica, vocês estudem para valer, vocês vão estar se alimentando de um processo de formação muito bom, apoiado aí por vários professores que serão seus orientadores aqui no PET, do ponto de vista de pesquisa. E aí, se vocês não entrarem em universidades por aí, pelo mundo afora, no Brasil ou no mundo, ou aqui mesmo no Ceará, vocês com certeza estarão preparados para ter uma boa inserção no mercado de trabalho, né? Com certeza. E foi isso que aconteceu. Então, o CAPES Cofecub se destacou, o primeiro projeto CAPES Cofecub, esse especial. E por que não dizer também o segundo projeto CAPES Cofecub, que arrematou essa programação, né? Vamos dizer, que continuou o processo de formação de ex-alunos, de iniciação científica e de petianos também, que eu continuei a formar gente. Eu, começado, então, com o primeiro, o segundo, fez um arremate, né? E esses alunos se beneficiaram disso, né? Aí já estávamos ao longo dos anos 2000, né, primeira década, né, e alguns alunos já vislumbravam sair e ficar também fora do país. Então, há vários, né, bolsistas de iniciação científica que passaram por nós, não só por mim, já também por outros ex-alunos que eram professores junto ao departamento de engenharia elétrica, passando para a engenharia de teleinformática, que foi criado, como eu disse, em 2001, né? Já começou a ter essa figura do ex-aluno professor já, né? E eles orientavam também, certo? E orientavam e tinham projetos seus, não é? Então, finalizando, esse projeto do programa CAPES Cofecub, o primeiro uma sequência dele, o segundo em especial, já deram assim, um grau de importância muito grande dentro da minha trajetória pessoal e, como eu disse, voltada para a construção do que fizemos. Do que fizemos e o que está aí, né? Que é o DETI. Então, veja que nessa trajetória toda, eu tive, eu próprio, várias oportunidades de, de, de fazer e ficar fiel a uma programação que eu próprio tracei com o apoio de colegas, né? Sem eles nada seria possível, mas a minha determinação, esforço e tal foi marcante o suficiente para convencê-los a participar, tanto quanto professores,
que já eram, né, ex-alunos e professores que já eram participantes da UFC, quanto com novos alunos que, na época, que entenderam ser melhor para si e buscarem outros caminhos formados, né, para seu próprio interesse pessoal e tal. Vamos lá. Obrigado. O senhor falou muito sobre como dar a formação do DETI, como pegou alunos que eram do mestrado e trouxe para essa formação. E eu queria saber, o senhor foi uma das primeiras pessoas do GTEL, certo? Ajudou na Sim. fundação. Eu queria saber como é que foi esse processo, como é que o senhor entrou no GTEL, como é que o senhor participou da criação do que é o nosso maior laboratório de telecomunicações no UFC, hoje em dia. Certo. Muito bem. O GTEL, ele iniciou em 2000, o ano 2000, mas teve suas origens em 99, marcantes, né? Ele foi um casamento de oportunidades. O, naquela ocasião, nós tínhamos recebido de volta, né, o professor Rodrigo Porto Cavalcante, né, e da Unicamp, que tinha defendido sua tese lá, né, um encaminhamento que fizemos para que, no interesse dele, né, na escolha dele, de fazer o doutorado no Brasil. Então, ele fez o doutorado e voltou, decidiu ficar em Fortaleza. Nessa decisão dele, nós, eu fiquei sendo responsável pelo seu pós-doutorado, certo? E conseguimos uma bolsa de pós-doutorado, e ele ficou aqui em Fortaleza, já inclusive me dando apoio em disciplinas de comunicação móvel, né, na graduação, dando apoio no mestrado de engenharia elétrica, 99. Ele havia submetido e tendo sido aceito um artigo dele, já desdobrado da tese de doutorado dele, num grande congresso internacional que se passou nesse ano, mais ou menos no fim do ano, no Rio de Janeiro, né, e ele foi para lá, um congresso do I3E, né, e ele foi para lá, né, e lá ele teve a sorte, ele trabalhava já com arranjo de antenas, né, e já ele trabalhava, e esse artigo tratava sobre isso. E aí ele teve a sorte, vamos chamar assim, a coincidência ou não, né, de uma pessoa da Ericsson, da Suécia, né, estar presente. E, ao final, ele foi contactado por essa pessoa para que veio propor para aqui no Fortaleza a gente fazer um projeto com a Ericsson. Inicialmente, né, iniciar as negociações para nascer um projeto, porque gostou do trabalho e tudo. E aí, com isso, o Rodrigo chegou de volta do Congresso, em Fortaleza, e, com muita naturalidade, me procurou para que a gente discutisse sobre isso, eu vi essa possibilidade. Ele ainda não era professor, ele era um bolsista de pós-doutorado e precisava ter o professor também, né, para poder fazer. Então, nessa nossa conversa, nós achamos que isso seria uma boa oportunidade. Como estava tendo também com a Motorola, que havia nos procurado a UFC,
e a nós foi encaminhado ao mesmo tempo, foi coincidência, ao mesmo tempo essa oportunidade com a Motorola, tá? Então, nós acabamos por nos engajar nas duas propostas, Motorola e com a Ericsson, né? Liderando aí atividades. Motorola era na área de ensino e a Ericsson era na área de pesquisa. Okay? E aí eu acabei conseguindo fazer com que o professor Rodrigo fosse o coordenador do primeiro projeto com a Ericsson, certo? E isso se deu no ano 2000, quando montamos, então, um laboratório dentro da estrutura do professor Alberto. Bom dia, tudo bom? Bom dia! Tudo bom, né? Professor João César, tranquilo? João Vitor, Diego. E aí, professor, dia, tudo professor. bom? Bom dia. Seja bem-vindo aí. Eu estou aqui contando a história do nascimento do GETEL, certo? Muito bem. Então, para desenvolver esse primeiro projeto com a Ericsson, eu, como professor, né, e já tendo sido chefe de departamento de engenharia elétrica e tendo uma boa relação com o pessoal do departamento de engenharia elétrica, não tive dificuldade de abrir um espaço, porque havia um espaço físico disponível e a gente, então, acabou por ocupar esse espaço para que o projeto, que era de grande monta, na ocasião era quase R$ 1 milhão, okay? Para desenvolver aquele espaço, teria que ter, evidentemente, outros, especialmente alunos, né, de graduação e de pós-graduação também. Então, nós vislumbramos isso, né, para poder desenvolver tinha que ter espaço físico, aproveitamos aquele espaço e ali nasceu um espaço para o primeiro projeto da Ericsson. Não era um grupo, o grupo estava se formando em torno do primeiro projeto, né? E na ocasião também havia uma outra, dentro desse mesmo espaço, eu reservei uma sala para um outro grupo que estava desenvolvendo trabalho com outro professor do departamento de engenharia elétrica comigo, né? E o Rodrigo como coordenador ficou no outro espaço maior, né, para poder desenvolver o projeto da Ericsson, né? O outro espaço, só para implementar aqui essa questão da importância que o Departamento de Engenharia Elétrica deu na ocasião, era um espaço reservado para machine learning, para você ter noção, isso em 2000, tá? Um viés machine learning chamado de computação aplicada, inteligência computacional aplicada, é o nome que vingava na ocasião, né, no final dos anos 90, reunindo redes neuronais, lógica nebulosa, algoritmos genéticos, e nós tínhamos o professor Carlos Pimentel, que veio de volta da Unicamp, no doutorado, e desenvolveu comigo um outro projeto para essa aplicação, certo? Também.
Então, estava convivendo no mesmo espaço, né? Dois projetos. Depois ainda veio um terceiro e um quarto projeto, um projeto de software com o professor Nilman, né? Em redes, certo? Dentro do mesmo espaço, o espaço era grande, suficiente para acomodar, né, os alunos. E entre esses alunos estava a professora Atsland, né, que estava fazendo mestrado, né, na engenharia elétrica, aluna do professor Neumann. E reservamos lá um espaço para que ela desenvolvesse seu trabalho. E também o professor Rubens, né, que também havia chegado do pós-doutorado na Inglaterra, na Escócia, não lembro direito, para trabalhar com codificação quântica, comunicação quântica, né? Então, tinha um outro espaço lá. Então, dentro de um mesmo grande espaço, todo coligado, nós separamos por grupos. E o futuro GETEL estava ali nascendo com o primeiro projeto com a Ericsson, né? E nasceu ali mesmo, porque foi um projeto de 2 anos, tem sido sempre assim, né? Cada 2 anos tem renovado o convênio com a Ericsson, desde então, já vamos para 24 anos, né? Com a Ericsson, e ali nascia. Então, o Rodrigo, no ano seguinte, quando foi criado o Departamento de Engenharia de Teleinformática, em março de 2001, tá? Estávamos ainda dentro das instalações da engenharia elétrica, mas o departamento foi criado, momentaneamente, foi criado. A secretaria do Departamento de Engenharia de Teleinformática, na ocasião, foi instalada na diretoria, no prédio da diretoria do Centro de Tecnologia. Mas, e depois começamos a deslocar as pessoas para outros espaços, para fornecer espaço para o Departamento de Engenharia Elétrica, que demandou para nós aqueles espaços no sentido de fazer sua expansão, não é? E nós, então, corremos para duas frentes. Uma frente era ver onde tinha espaços próximos desse espaço inicial, né, para não desagregar muito. Então, conseguimos mais espaço lá no prédio da diretoria do Centro de Tecnologia e também espaços lá no departamento de Física, né? E nos cedeu espaço lá, porque os laboratórios foram crescendo com a adesão de projetos e, portanto, de número de alunos de graduação e de mestrado, né? Então, e o GETEL, ele nasceu já caracterizado aí como uma unidade, né? Em 2000, propriamente dito, nesse contexto. Mas ele veio ganhar seu espaço, não é? Próprio, salvo engano, em 2002, eu estou aqui sem lembrar com precisão, tá? Nós ficamos dentro desse prédio lá da engenharia elétrica, se 2002 ou 2003, algo assim. Mas já havíamos discutido na renovação de convênio com a Ericsson, a primeira renovação, a construção do apoio da Ericsson, né, no prédio que hoje vocês identificam ali,
facilmente, né? Onde ele está, desde então, onde ele começou. Ele começou menor, depois sofreu uma expansão, tá? E foi o primeiro prédio do GETEL, foi o primeiro prédio daquela região todinha, tá? Que está para lá, depois do bloco do Departamento de Engenharia de Transporte. Tá? Ali não tinha nada, tá certo? Aí fizemos junto ao esforço com o diretor do centro da época, o professor Ernesto Pitombeira, que muito nos ajudou para que isso se concretizasse, né? E ali a gente construiu no segundo projeto com a Ericsson, então acho que foi realmente em 2003, né, a inauguração do prédio do GETEL. Então, o GETEL, o nome GETEL, foi um concurso interno entre os bolsistas lá do convênio, né, com a Ericsson, que o Rodrigo conduziu, sempre o Rodrigo na coordenação dos projetos. O Rodrigo tornou-se professor no Departamento de Engenharia Elétrica, salvo engano, em 2001, mas logo ele também foi um dos que quando passou para o Departamento de Engenharia de Teleinformática. Então, peraí, deixa eu ver. Não, foi no Departamento de Engenharia de Teleinformática já. Ele já entrou no DETI em 2001, na criação praticamente do DETI. Né? O seu primeiro chefe foi o professor Elvio, e o subchefe foi a professora Fátima, né? Eu estando ainda como coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica, certo? E porque nós ficamos todos vinculados, né, a esse programa até 2004, tá? Final de 2004, quando foi criado o programa de pós-graduação em Engenharia de Teleinformática, criado em 2004, né? E iniciado com turmas, como eu já disse também, em março de 2005 com o mestrado e em agosto de 2005 com o doutorado. Teve essa pequena diferença aí por questões de logística, organização administrativa, etc. Tá? Mas voltando, essa é a história da minha implicação no nascimento do GETEL, né? Tem alguns pormenores, com certeza, né? Mas o principal, né, da sua pergunta, João Vitor, está aí respondido e contextualizado, tá certo? Correlacionado aí com diversos outros eventos, situações, né, que são tudo muito correlacionado, né, e que precisava dar sustentação para essa iniciativa, né, para não ficar tão isolada, porque precisávamos consagrar, né, um ambiente de telecomunicações, teoria, prática, vamos dizer assim, software, hardware, no sentido de formar. E eu nem comentei mais sobre o curso de graduação, né, que é uma coisa também correlacionada e importante, que estava dentro do projeto. Eu convido vocês a olharem lá no site do departamento. Eu imagino que tem ainda no site o projeto de criação do departamento, né, os objetivos, né, da sua criação, as metas quais eram,
e elas foram todas cumpridas, foram imaginadas, né, concebidas, imaginadas e maturadas entre 99 e 2000, né, e consagradas aí com a submissão ao Conselho de Centro, ao Consune, né, em 2001, né, no início do ano 2001, e finalmente aprovado em março de 2001. Ali você encontra como se constituiu de partida, né, o departamento, tá certo? Bom, aí é uma história importantíssima, porque sem o departamento nós não teríamos condições de manter com segurança de expansão e aprofundamento o nosso GTEL. Com certeza, teria mais alguma, provavelmente alguma dificuldade, porque o GTEL ele se automanteve em razão da contratação de professores, né? Porque antes, no início, éramos só eu e o professor Rodrigo, só eu e ele, né? E muitos dos professores atuais eram alunos do projeto, né, do GETEL, com a Ericsson, né, na ocasião. Então, devemos muito a Ericsson. Você vê só a qualidade, o empenho, o esforço, a intensidade, a grandeza dos resultados, o impacto desses resultados a cada projeto da Edison foram sempre marcantes, né? O suficiente para manter e projetar manter-se ainda durante muito tempo, né? A relação, a gente fala assim, da UFC com a Ericsson, né? Calcada aí hoje no GETEL. Então, vocês que estão aí, entrar no PET Telecom recentemente, pode dizer assim, tá? Recentemente, são beneficiários dessa construção, né? E vocês, eventualmente, poderão vir a ser pessoas que participem dessas oportunidades que são disponíveis sempre em algum momento durante o ano no GETEL, os seus projetos, né, e a vida, né, e o interesse de vocês implicar-se nessa seara, vamos dizer assim. Ok? Vai lá, João Vitor, a bola aí para você de novo. Pronto, professor. Queria aproveitar, né, o senhor acabou de comentar sobre a participação do GETEL e salientar que o senhor tinha dito anteriormente que a criação foi feita principalmente com a ajuda de alunos, mas alunos de pós-graduação. Eu queria saber qual a opinião do senhor sobre os alunos da graduação entrarem em pesquisa, em grupo de pesquisa, se o senhor recomenda, a partir de qual semestre o senhor recomenda, enfim, para aproveitar os minutos finais que tem agora, né, a chamada. Certo. Professor Alberto, fique à vontade se quiser intervir, viu? Também é importante aí sua participação. Bom, é muito importante. Primeiro, como eu disse, né, os alunos de graduação, de um modo geral, sim, é importante participarem de projetos de pesquisa. Eu acho que é tão importante que deveria haver, Alberto, aí já falando assim no terreno de influência de um professor, né, na condução, na pertinência, na forma determinada, né, de resiliência, pode bem dizer, de estar conduzindo iniciativas, tá? Só dando um exemplo aqui importante, no terreno nacional, a extensão
foi tão articulada, né, com vários setores no Brasil e na área acadêmica superior, e que veio fazer parte de currículo, né, por obrigação. Né? 10% do currículo de cada curso no Brasil aí se estendeu para todos os cursos. São obrigados, nos seus currículos, né, os cursos de graduação, a terem explicitamente componentes curriculares a explorarem a atividade de extensão. Ora, vejam vocês, o contexto de extensão universitária é posterior ao contexto de pesquisa, né, nas universidades, nos processos de formação. Lógico, quando você diz, tem que fazer estágio, então você está pensando em fazer estágio onde? Estágio fora da universidade. Tá? Então, mas de uma forma organizada, a extensão em si, ela vai aparecer depois, né, do que a pesquisa. Então, a iniciação científica, ela aparece na UFC de forma organizada, né, até onde eu me lembro, né, pode estar falhando aqui minha memória, nos anos 60 para 70, ok? E ela merecia também ter um espaço nos currículos obrigatórios, porque estudar é um ato de pesquisa, tá? Dentro da academia, Então, a gente tinha que organizar os currículos com a passagem obrigatória. Tanto é que muitos dos cursos já colocam introdução à engenharia, introdução a isso, introdução à metodologia científica, já colocam assim, já sente necessidade e botam, não é? Mas não veio a consagração disso tal como foi colocado como extensão. Alguns cursos não apresentam, mas precisava, não é só a introdução, míseros 2 créditos, somente no primeiro ano de curso, mas distribuídos ao longo do tempo do processo de formação, né, para poder acompanhar, né, o processo de formação, fazer parte, né, igualzinho tem agora as metodologias e atividades de extensão. Bom, então eu julgo muito importante que o estudante passe por isso, porque fica difícil, para mim isso é tão óbvio, e fica difícil você falar do óbvio, né? No sentido de então resta somente ressaltar, destacar, ser repetitivo, né? De tanta gente falando sobre isso. E eu aqui não deixo de falar também sobre essa importância. A pesquisa, em particular, dentro do PET, né, precisa ser bem organizada, deixada em aberto na condução geral do tutor, né, mas que o aluno procure, né, experimentar com outros professores essa iniciativa, tá? O tutor não pode ficar orientando, eu digo não pode, não é proibição legal, não. É uma proibição prática, tá certo? Bem dizer, ficar
orientando tantos alunos. Imagina um PET completo, 18, né? 18 alunos. Não tem condições físicas, né? Nem capacidade de estar orientando tantos alunos de graduação, porque a tendência dele é pegar que seja até um grande projeto, né? Mas que ele tenha essa impactação toda. Mas eu acho que isso acaba sendo roubando a oportunidade do estudante diversificar, né? Então, é importante que se abra e o tutor fique só no controle disso. Eventualmente, trabalhar com o tutor, sim, 1, 2, 3 alunos, mas num momento ou outro, né? Não todo o tempo. Se apaixonar por aquele assunto, aí continua. Não tem por que deixar de dar a oportunidade das paixões aparecerem, não, de jeito nenhum. Mas contar com o apoio dos outros professores que muitas vezes oferece a oportunidade, né? E sendo aluno do PET, ele já chega com a bolsa, o que facilita para os professores, né? Porque já é aluno do PET, né? E aí fazer um plano de estudos, né? Bem no momento da fase do plano de estudos aplicados, né? Esse é o momento bom, que o aluno já está com uma base mais sólida, né? Para poder investir nessa ou naquela direção, passando aí, com certeza, passando aí o PET são 4 anos, né? Atualmente, 4 anos, o aluno pode ficar 4 anos ainda, né? Então, ele passando aí 1 ano e meio, 2 anos, né? No máximo 2 anos no plano de estudos básicos, e aí nos 2 últimos anos, ou 2 anos e meio últimos, ele faz aí a transição para investir num plano de estudos aplicados. E nesse plano de estudos aplicados, ele está à vontade para desenvolver atividades de pesquisa, que é o tempo de maturação bastante suficiente para que ele amadureça a sua iniciação científica dirigida, né? E isso deixando espaço ainda de tempo para poder contribuir com o plano geral que o tutor coloca, né, de orientação dos outros bolsistas do PET, de participar de uma atividade de extensão pontualmente, né, também, eventualmente, participar de atividade de suporte ao ensino, ao fazer monitoria, né, de atendimento de estudantes de graduação, tudo bem dosado, mas, assim, o principal no plano de estudos aplicados, conduzido pelo professor orientador dele na pesquisa, tá? Mas todos articulados com a intervenção pivô do, do tutor do PET, né, que fica sabendo, não, o João Vitor está atuando lá na pesquisa com o professor tal está sabendo que ele é tutor, perdão. Professor, tudo certo? Opa, que eu falo demais. Caiu, né? Só dar mesmo continuidade para o que o senhor estava falando, aí a gente encerra, tá bom? Tá bom. Vamos lá, pode falar? Pode. Só me mutar aqui. Eu estava dizendo que o tutor é a pessoa que fica com a articulação maior, né? O petiano atua com o professor
orientador na pesquisa, né? E sempre o relatório do PET vai conter as informações de que aquele aluno desenvolveu, né, trabalho com o orientador da pesquisa, né? Então tem sempre uma articulação aí que é feita ora mais intensa, ora mais menos intensa, ou rara até, porque o aluno está fazendo pesquisa lá com o orientador de pesquisa dele, ok? Não precisa do tutor do PET ficar torrando o saco todo tempo, chamando a atenção. Mas acho que basicamente é esse o papel. O aluno tem que fazer nas conversações com o orientador, vai sair um plano de trabalho, ok? E aí ele apresenta ao tutor para que ele também dê o seu aprovo, né? E aí, pronto, fica fechado o circuito como uma atividade do PET. Ele participa lá de outro projeto, né? Aquele projeto lá, e então fica fechado o circuito. Todos ficam sabendo qual o papel de todos nessa relação dentro do plano de estudos. Isso no que diz respeito ao PET, tá certo? No que diz respeito ao aluno em geral, porque se a pergunta se estende até todos, né, do curso de graduação de área de telecomunicações, eu já comentei da importância com como é que a gente chama? A gente chamava esse é o nomezinho que dá, está fugindo aqui direitinho, extensionalização, sei lá, algo assim, extensionalização, algo assim do currículo, né? Então, a gente falaria da pesquisação... Curricularização da extensão. Já estou integrando. Curricularização da pesquisa, tá certo? Da pesquisa, né? Então, seria isso também. Fica aí a sugestão ao professor Alberto de, se ele for simpático à ideia, de também levar adiante essa ideia. Eu me bati aí no mandato anterior, internamente, em trazer à tona na administração superior essa oportunidade, mas não teve tempo para poder amadurecer isso. Né? Mais uma coisa... Viu, professor? Nós estamos com a iniciativa de trazer, por exemplo, o aluno do PET que está trabalhando comigo, ele está trabalhando já com um aluno de pós-graduação, no mesmo projeto de pesquisa. Já é uma ideia aí, já oriunda aí da sua ideia de trazer a pós-graduação para a graduação, né? A gente já está tentando fazer alguma coisa no PET nesse sentido. Não, essa integração, graduação, pós-graduação, que encontra no programa Propag, tá? O arcabouço formalizado, que joga todas essas oportunidades aí de integração possíveis, né? Tornarem-se possíveis, né? A ideia é essa mesmo, né? De poder fazer isso. Não só com alunos do PET, mas também com os alunos, demais alunos, né? Então, um trabalho de divulgação da importância disso ou daquilo,
que o PET pode apoiar a coordenação do curso de graduação, né? É muito bem-vinda sempre, creio eu. Então, está muito bem aproveitado aí o momento e manter, né? Manter, né? Porque às vezes a gente não consegue, se não tiver bem articulado, bem posto, né? Precisa ter permanência das ações, né? Sai aluno, entra aluno, mas o objetivo, né? Também sai tutor, entra tutor, né? Precisa ser um programa contínuo, tá certo? E assim todos que vêm nesse fluxo contínuo são beneficiados. A gente pode fazer isso, atingir a todas as comunidades, as atuais e as futuras, não é? Então, é uma boa iniciativa, com certeza, e fazer isso agora para sempre, vamos dizer assim, né? Enquanto existir o planeta Terra. Tá certo? Mas então é isso aí. O que mais? Ô, Diego, Opa, você não perguntou mais. Pergunta aí mais. Eu tenho uma pergunta extra para o senhor, certo? Deixa eu formular ela aqui. O que acontece na sua primeira entrevista, a gente discutiu um pouquinho, né, sobre os seus trabalhos, e o senhor possui um trabalho voltado à estatística do sinal, certo? E o que acontece? No nosso curso, teve uma mudança na grade curricular e foi adicionada uma disciplina optativa de processamento estatístico dos sinais. E assim, o senhor recomenda que os alunos posteriormente façam essa disciplina? Como foi sua experiência nessa parte? Não foi só isso aí, não, tá? Não? Ah, tá. O primeiro currículo desse segundo atual, eles já tinham essa disciplina de processamento estatístico de sinal, tá? E é uma natureza da área de telecomunicações lidar com as coisas que são aleatórias, tá certo? Uhum. É da natureza do processo de tratamento, né, das informações. As informações que são o objeto de serem conduzidas de um lado para outro, de vários lados para vários outros, tá? Fazem parte, estão no cerne, né, das telecomunicações. Não há uma certeza absoluta de que as coisas trafeguem, né, em qualquer meio, de forma segura, eficiente e indecifrável, né, no meio do caminho e tal. Então, precisa de atuação da maneira com que se apresentam as situações, né? Na verdade, a vida toda, né, o mundo, tá? Tem sempre incertezas, tá certo? Lidar com incertezas faz parte da vida, né? Então, aquela visão, como é que a gente diz, determinística que tem do cálculo, é um primeiro passo para tratar dos assuntos que mereçam uma expectativa de segurança, de realização, né? É um primeiro passo. Essa etapa
em tudo na vida já passou, tá certo? Já foi absorvido, tá? Foi o determinismo. Então, aí, no século passado para cá, especialmente, favorecido pelos jogos de azar, pelo entendimento dos jogos de azar, e o entendimento dos jogos de azar significa dizer, dar um modelo de tratamento de jogos de azar, trouxe a preocupação de como lidar com as incertezas, tá? Então, as telecomunicações lidam vivamente com as incertezas. Tá? A engenharia civil, desde os seus primórdios, né, tratou com as incertezas, com certeza, as incertezas, de uma forma. Agora, de novo, cachorro. Tratou as incertezas com um fator de segurança, né, dar margem de segurança para que as estruturas e tudo mais pudessem resistir a qualquer intempérie, alguma dificuldade das estruturas, né? Mas não era tratado de uma maneira mais, uma abordagem no campo das incertezas que se apoiassem em métodos como aqueles probabilísticos. Hoje em dia já são tratados, né? Existe uma área chamada quantificação de incerteza, em que se inclui a probabilidade, a estatística, o processo estocástico, né? Então, que já considera as incertezas, um tratamento temporal das incertezas. Tá? Então, é muito importante, sem ela a gente não poderia avançar, né? Nas aplicações da teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética, quando foi concebida, ela, com base aí nas equações de Maxwell, tá? Ela não levou em conta as incertezas, tá? Não levou. E apesar de as pessoas saberem que havia incertezas, ao longo do tempo, se resolveu estudar, tratar isso a fundo, e começou, então, o campo elétrico, o campo magnético, o campo eletromagnético, né, começou a ser tratado de forma incerta. Através de qual metodologia? A metodologia é propiciada pela probabilidade estatística e consagrada no processo estocástico, tá? E aí, naturalmente, a gente fala de erro, né? Medidas de erro, ok? Aí tem várias formas de medir erro, ok? Então, você está me dando a oportunidade de contextualizar essa disciplina, processamento estatístico de sinais, para que vocês entendam que ela, embora colocada como optativa, ela é posterior ao aprendizado de probabilidade, variáveis aleatórias, né, estatística. É o método que se escolheu, método nascido, organizado lá por Kolmogorov, né, no início dos anos 1900, tá? Então, também lida-se com variáveis aleatórias e as organizações probabilísticas, né, também na área de software, né? Se você fazer uma provocação aqui ao professor Alberto,
Se a gente fica pensando, o bit, né? O bit, ele também é aleatório, tá? Só que a gente tem uma certeza maior de mudar de mais um, de 1 para 0, tá? Com uma grande certeza. Quando você entra dentro lá da miniaturização de todos os dispositivos, é um terror, porque você garantir que vai virar uma palavra lá construída com um conjunto de bits. Um bitzinho mudando, né? E a gente pode ser por efeito térmico, por outros efeitos de campo. Tem radiação, né? Tem um projeto no LESC, por exemplo, que é um painel de controle de satélite, né? Que pode, por conta da interferência da radiação solar, quando o satélite está embarcado, você pode ter perda, né, de dados, alteração. Isso. Fica mais sujeito ainda. Aqui sobre a Terra, pancada, tudo. Né? Então, o bit ele tem uma modelagem para o processamento de sinais, tá? E que chega a esse ponto, né? Quantização de informação analógica, e você vai representar o bit, né? Mas tem um modelo probabilístico disso, tá? Então, a oportunidade de tratar a informação, né, com um modelo probabilístico é obrigatório, seja no nível de bit, né, que interfere tanto no hardware quanto no software, quanto na sua transmissão. Então, trata-se de também considerar nas telecomunicações como um todo, integrado, tá certo? Então, não tem jeito. A gente vai aperfeiçoando os processos de aprendizado, né? E se deparando com os graus de dificuldade para poder dar a importância e as ferramentas corretas, iniciais corretas, ao alunado, né? E aí, dependendo da área de atuação do aluno, ele vai fazer uso mais direto, não, mas ele tem que conhecer, ele tem que saber. Saber se ele vai trabalhar na área de perícia, de alguma forma, né? De perícia, ele tem que estar ligado, né? Pode ser isso aqui. Pegou fogo por quê? Ninguém explica, vai saber. Né? Foi um comando lá, em razão de algum aquecimento, que disparou um processo que, em princípio, é inesperado, mas, no fundo, é ocasionado por falhas dessa natureza, associada a uma inversão de bit aqui. Estou aqui chutando já, tá bom? Mas, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Mas você precisa suspeitar. Para suspeitar, você tem que aprender, se lembrar, deixar na memória alguma coisa. Se você não usa frequentemente, você ao menos precisa saber de onde é que pode vir, tá? Para ser um profissional assim, mais completo, né? Vai depender da sua memória depois, se você vai se lembrar ou não. Tá? Se você não usa, você sabe disso, né? Se a gente não usa, a gente acaba esquecendo, mas está ligado, passou por você alguma vez, está em algum lugar da sua memória. E se estudou com atenção, minimamente naquele momento, né? Então, em alguma necessidade, você pode vir a fazer uso, tá certo? Depois. E aí, nada impede de você voltar a estudar e se reencontrar com esses momentos de passagem também, tá? Mas, então, era isso que você queria perguntar? Eu respondi? Isso, já tá bom, assim, o suficiente.
Foi ótimo, assim, Pai. essa conversa, viu? Falamos um pouquinho aí de telecomunicações, né? Mais a fundo. Aí o pessoal que está assistindo, por exemplo, já vai ter uma noção, né? De como funciona a área, né? A questão das incertezas também, que é importante, é um tópico, assim, que abrange a telecomunicações, abrange a física quântica, enfim. As tecnologias estão aí centradas nas incertezas, né? De fato. Inclusive, eu até lembro de um evento que teve entre os professores, foi no primeiro semestre, eu acho, que foi o Uncertainties, que os professores se reuniram, apresentaram vários projetos, e justamente tratando disso que o senhor falou, né, das incertezas envolvendo as telecomunicações, certo? E no mais é isso, foi, acredito... Pode falar, professor Alberto. Viu, Diego? E tem o seguinte, né? A incerteza, ela permeia desde a área técnica até a área gerencial, né? Então, a incerteza existe em tudo, né? Então, sim. Inclusive no processo de gestão de serviços de telecomunicações, né? Então, você tem essa necessidade de tratamento de incertezas, né? Quando você coloca outros aspectos também, você começa a considerar o aspecto do negócio, né, dentro da gestão de um serviço de telecomunicações, por exemplo, então esse grau de incerteza, inclusive, aumenta, né? Porque você começa a ter pessoas envolvidas, né? Quando você começa a ter pessoas envolvidas e não somente equipamentos, aí o negócio complica mais um pouco, né, professor João César? Uma série de fatores. Essa área de negócio digital, que é uma terminologia que vem aparecendo agora, mais recentemente, né? Negócio digital. Porque faz uso dos recursos digitais, evidentemente, né? Para a troca de informações no contexto de negociação, né? Uma palavra mal colocada, né? Um editor de texto inteligente, entre aspas, né? Que não é tão assim, né? O uso dessas plataformas aí de uso desses recursos para formatação de textos, de palavras, etc., acaba também vindo à tona má compreensões, fruto de inseguranças vinculadas naturalmente às incertezas do entendimento, né, do que se deseja realmente. Então, o ser humano tem que estar por perto sempre, tá certo? Para poder intervir na dosagem que necessita para que a máquina faça o que tem que ser feito corretamente, não pode deixar solto, não, tá certo? Então, aquela história de deixar a máquina fazer e eu ir me bronzear, não dá certo, não. Tem que estar junto sempre. Sim. Sempre. Né? Pode diminuir um pouco o esforço, mas não libera 100%, não. Tá certo? E a negociação envolve interesses, né? Parcerias, interesses. E isso exige as motivações estarem bem postas, bem defendidas, alternativas, situações não previstas, né? E aparecem, né? Que precisam de intervenção. Então, aí, quem é que vai intervir? Se tudo não é previsto, né? Então, mesmo situações novas podem se pôr, mas deixar uma máquina decidir, eu não acho isso razoável, não. É preciso que o ser humano esteja realmente na condução sempre. Né? Isso é a minha visão atual. Diga lá, Diego. O que o senhor mencionou assim foi deveras importante, porque, por exemplo, hoje em dia temos muito a questão das IAs fazendo as atividades humanas, né? O ChatGPT, principalmente. Aí, por exemplo, uma grande preocupação
são as pessoas dependerem demais dessas ferramentas, né? Acharem que, por exemplo, o chat GPT vai resolver todos os problemas e fica por isso mesmo, sendo que é uma ferramenta e tem que ser treinada juntamente ao manuseio, né, de quem está utilizando. O que o senhor acha dessa perspectiva? Tem que haver intervenção. Isso se dá em telecom. Uhum. Isso se dá em telecom. Em qualquer estágio de transmissão, de processamento, telecomunicações também. Claro, eu acho que você destacou agora com esse exemplo, a bola da vez, né, no momento, né? Uhum. Algumas plataformas que administram textos, né, geram textos, né, com conhecimento, aí, usando machine learning para todo lado, rede assim, rede assada, funcionam, né, na esfera do interesse de algumas pessoas, né? Aprendem, né? Aprendem. Se aprende é porque teve um professor, tá certo? Então, quem é esse professor? Se teve um professor, é porque alguém ensinou o professor, tá certo? E aí por aí vai, uma cadeia de aprendizados, né, que passam obrigatoriamente por nós, seres humanos. Isso aí não se deve abrir mão, de jeito nenhum. Né? Eu outro dia, eu fiz um teste aqui com o chat GPT, para ver se ele conhecia uma palavra. Uma palavra só. E ele não conhecia. Aí diz, não, mas vou queimar o chat GPT total. Não vou. Mas só para fazer um teste de uma palavra. Né? E para ver o que ele dizia. E ele respondeu, não conheço. Trocando assim, um linguajar simples. Né? Não conheço. E ele ainda diz assim, você quer me ensinar? Ainda pergunta, lógico, quem está construindo esse software, né? É importante fazê-lo, mantê-lo em permanente estado de aprendizagem. Com certeza, faz sentido. Tá? Uhum. Mas a gente não vou deixar para outro ensinar. Mas, enfim, era uma palavra bem técnica, tal. Não era uma palavra comum. Tá? Eu fui testar, eu quero saber se ele está sabido mesmo. Mas, assim, no contexto das telecomunicações, a palavra... Também. Não é só de telecomunicações, existem outras áreas que fazem uso dela. Uhum. Eu vou aqui dizer para você. Eu disse tanto em inglês quanto em português. E o português foi pior ainda. Tá? Em inglês é igual a escrita da palavra é igual em francês. Né? Eu fico imaginando essas coisas nos alfabetos japonês, chinês. Eu digo, meu Deus do céu, como é que é o chat GPT desse alfabeto? Bom, mas enfim, a palavra é deconvolution. Deconvolution? Né? E em português é desconvolução. Né? Pelo menos até aquele momento ele não tinha aprendido. Vai que ele memorizou, né? E está esperando alguma oportunidade de aprender de tabela de alguma coisa que aparecesse. Pois é. Aí ele não respondeu que não sabia, não conhecia. Enfim. Mas isso faz parte, né, também da evolução dessas plataformas. Não é por causa disso que vai se jogar fora. Mas eu quero dizer que sempre é necessário que nós
estejamos à frente desses processos. Né? Uhum. Para coisas simples, coisas... Eu digo assim, sem querer entrar. Eu fico pensando até que é mal usado. Se o próprio ser humano não souber como perguntas iniciais, e não sabe nada sobre as perguntas, nada, absolutamente nada sobre as perguntas, e o chat GPT, ou que seja outro dessas plataformas, responder alguma coisa para ele, bem estruturado, semanticamente, né, lexicamente, bem estruturado, né, o cara vai e engole e acha que é aquilo, tá certo? Uhum. Então, é uma faca de 2 legumes, tá certo? Como se diz, né? É muito perigoso, tá certo? Você é uma pessoa que não sabe do que se trata o assunto que você está perguntando, né? Vamos dizer, faz para mim um texto sobre isso aqui, eu não sei o que é, me pediram para fazer, eu vou usar você aí, que eu não vou ter tempo para estudar, para preparar, para isso aqui, me pediram, eu vou entrar aqui de gaiato no navio aqui. Aí bota lá as palavras-chave que me deram, e aí vem uma coisa doida, tá certo? É um troço doido. O cara acha que deu tudo certo. Tá Eu quero tanta, não cheguei a você ter noção. Eu nunca fui atrás de me aprofundar no chat GPT. Mas, enfim, suponha que você coloque lá, eu quero um texto completo, tantas linhas, ou coisas assim, que eu vou precisar preencher um espaço lá e tal, tantos caracteres, a plataforma entenda isso, e escreve um texto. Aí vem um troço sem pé, sem cabeça, tá? Aí o cara pega aquilo, aqui, ó, vou passar para frente esse texto aqui, para dar a noção que fui eu, né, que fiz. Aí é uma coisa doida. Não dá. Então, a intervenção do ser humano não tem como. Certo. Pelo menos no momento que a gente vivencia, ainda está longe de algo mais automático, algo mais preciso, algo mais confiável. Né? Uhum. Então, a gente precisa estar atento. Tá? Quem quer fazer uso e quem vai analisar as coisas dos outros. Ainda tem essa também. Uhum. Aí é que piorou a situação dos que vão analisar coisas para tomar decisão, por exemplo, sobre o texto dos outros, que você não conhece. Ai, Jesus! Aí é terror. Mas, enfim. Complementando, então, a situação que você colocou aí, do exemplo que você pôs, tá bom? Uhum. Professor Alberto, fico à vontade aqui. Professor João César, muito obrigado aí por sua participação, né, em mais uma entrevista aqui promovida pelo PET Telecom, certo? Foi um prazer aqui estar com você. Eu acho que você já nos brindou aqui com uma grande quantidade de informações. Vai ser muito útil aqui, tanto atualmente, para os nossos alunos atuais, quanto para os alunos que irão ver aí essas gravações, né, que vão ficar eternizadas aí no nosso canal no YouTube. Exato, essa entrevista rendeu bastante, viu? Mais uma vez aí, agradecer ao professor João César pela colaboração aí, a divulgação do conhecimento, sempre valiosa, né? E que continuamos assim, né? Promovendo sempre o conhecimento e as experiências, sempre quando necessário. E é isso, fica aqui a nossa gratidão. Opa, muito obrigado aí pela oportunidade, estarei sempre disponível se surgir outros momentos, outros temas,
né? Eu possa participar, se houver aí, por exemplo, um debate, uma mesa redonda organizada aí com as pessoas, eu volto, insisto em que vocês procurem. Com certeza, professor. Com certeza você será um dos nossos convidados. Com certeza que a gente vai promover algumas aí. Você vai ser um dos nossos convidados para a mesa redonda. Então, não deixem vocês de convidar. Eu já andei até espalhando para um ou outro aí, não muitos, mas dizendo assim, espera aí que vocês é capaz de serem convidados a darem contribuições aí e tal, para alguns ex-alunos que estão ali no GETEL também, né? E outros no DETI, em outros laboratórios, né? Tem tantos professores, Guilherme, Rubens, João Batista, estou tentando lembrar aqui, Charles, André, experiências locais, nacionais, internacionais, né? Visões diversas, professor Rodrigo, o professor Cortez foi também meu estudante de disciplina, né? Na época não fui seu orientador do ponto de vista da iniciação científica em si, mas ele, o professor Elano, outros professores aposentados, o professor Mário Fialhos, que vocês nem conheceram, ele está ainda entre nós. Deus quiser, todos nós ainda vamos permanecer aqui entre nós mesmos por muito tempo, mas aí o professor Giovanni, que é sempre ligado a nós, nosso programa de pós-graduação, professor Neumann é uma figura importante, né? No processo de formação, citei ele aqui. Estou lembrando aqui várias pessoas que trazem contribuição importante nessa construção. Acho que deve ser diversificado para mostrar ao público, né, a importância dessa integração, porque não é só um núcleo pequeno de pessoas que tiveram importância, não. Um núcleo, bem dizer, é grande, tá? Cada um com sua importância, né? Eu tive essa oportunidade de conduzir, mas dando espaço para muitas pessoas que tinham contribuições a dar nessa construção, né? E fui aprendendo ao longo do tempo também, tá certo? Então, fica a sugestão aí de vocês explorarem isso tudo. Alberto, você tem todas as condições de fazer isso junto dos meninos aí. É um trabalho bacana, sei que toma tempo, mas se vocês fizerem bem feito, como está sendo feito agora, acredito que vai surtir efeito no processo de ampliação, de aprofundamento, de expansão do nosso PET e do nosso curso de Engenharia e Telecomunicações, e de tabela, outros cursos também, especialmente Engenharia de Computação, tá bom? Uhum. É isso aí. Tá, show de Isso bola, aí, professor. Muito obrigado. Até, professor. Mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, pessoal, essa foi a entrevista. Espero que tenham gostado, reflitam sobre o que foi discutido aqui. E é isso, até a próxima.